Olá, seguidores da PBPE TV, aqui fala Tiago Souza, diretamente do Engenho Nova Aurora, na zona rural de Pedras e Fogo, litoral sul da Paraíba, local exato onde nasceu Dom Vital. E para contar um pouco dessa história, eu vou convidar o professor Jairo. Professor Jairo, seja bem-vindo à PBPE TV. E como é que foi a infância de Dom Vital aqui neste local de nascimento? Conte um pouco dessa história. Então, primeiro é um prazer estar aqui com o PBPE TV, né, neste importante veículo de imprensa da nossa região, das nossas cidades. E é uma satisfação falar sobre a vida do mais ilustre pedrafoguense da nossa história, que é Dom Vital, né? E estamos aqui, como o próprio Tiago já mencionou, no lugar de nascimento de Dom Vital, que foi bispo de Olinda, que teve uma envergadura mundial, reconhecido no mundo inteiro por 2 papas, e teve uma envergadura religiosa, política e social muito importante e reconhecida na nossa sociedade. E Dom Vital nasce aqui neste lugar, especificamente em 27 de novembro de 1844. Né? Aqui neste lugar a família dele residia na época e era chamado de Sítio Jaqueira, porque ao lado aqui do local de nascimento, da casa, da família, tinha uma jaqueira que algumas pessoas remetem a certos milagres, a essa jaqueira que escorria uma espécie de água constantemente, como se fosse uma fonte de água desta jaqueira. E ele nasce aqui. Ele é filho do capitão Antônio Gonçalves de Oliveira, né, cuja família tinha relações com o Império, o pai serviu na guerra, junto ao Império do Brasil, e a mãe de linhagem nobre, Dona Antônia Albina de Albuquerque. Esta vinha da linhagem de Duarte Coelho de Albuquerque, o primeiro donatário da capitania de Pernambuco e, por consequência, o primeiro a mandar construir uma igreja católica no Brasil, a primeira igreja da história do país, ali em Igaraçu, de São Cosme e Damião. Então a mãe de Dom Vital tinha esta linhagem, e ele nasce aqui em 27 de novembro, né, como já falamos, de 1844, há 177 anos atrás. E Dom Vital nasce aqui neste ambiente, a família muito católica, né, o pai e sobretudo uma mãe de uma religiosidade muito intensa. A mãe, para vocês terem uma ideia, enquanto grávida fazia orações constantes, fazia penitência, jejum. E Dom Vital nasce de 7 meses, né? Eles são recém-casados, logo que se casam e vêm morar aqui. O pai de Dom Vital vem trabalhar com cana-de-açúcar neste engenho. E eles têm o primeiro filho de 6, que vai ser o Dom Vital, de nome de batismo Antônio Gonçalves de Oliveira Júnior. E aí a mãe de Dom Vital, com uma fé muito apurada, muito intensa, vai, desde a gestação, passar meio que essa fé para o filho, influenciar desde os primeiros momentos de vida de Dom Vital. E ele é uma criança que vai crescer nos seus primeiros dias, seus primeiros anos aqui, aliás, já com essa fé acentuada. As brincadeiras de Dom Vital, né? Ele mora aqui durante 5 anos. Eram missas, procissões, brincar de santo, e estava sempre em constante oração, juntamente com a mãe. Foi catequizado pela mãe. Ele foi batizado com 14 meses, 1 ano e 2 meses, lá na paróquia, no Engenho Bonito, em Itambé, né? Os seus padrinhos são o seu tio, e ele vai ter essa religiosidade muito apurada. Um fato importante para se mencionar deste período aqui da fase da vida de Dom Vital é que aos 5 anos, 4 anos e um pouquinho, o tio dele, naquele tempo a gente estava no Brasil escravocrata, e o tio dele foi punir uma escrava por conta de um erro. E Dom Vital, desde criancinha, sempre teve no seu coração a virtude da caridade e da justiça. E ele vai e empurra o tio para que ele não agrida esta escrava. E isso ele fez várias vezes, 2 vezes relatadas nas biografias, né? Isso cabe registro porque demonstra, desde a mais tenra idade, uma caridade acentuada de Dom Vital, todo um processo de amor ao próximo, né? E com a escrava não era diferente, embora estivéssemos num Brasil escravocrata, onde essa prática nefasta era uma prática comum, social, aceitável,
pela sociedade, né? E daqui ele sai para morar em Itambé. E, professor, conte um pouco da juventude de Dom Vital. Como é que foi a juventude dele? Pois bem, ele sai daqui para Itambé com 5 anos, né? Portanto, primeira questão para a gente colocar fixa: Dom Vital é pedrafoguense, é paraibano. Embora ele escrevesse Dom Vital de Pernambuco, porque ele foi bispo de Pernambuco, teve toda uma relação com Pernambuco, ele nasceu aqui em Pedras de Fogo, e o pai dele, o capitão Antônio Gonçalves de Oliveira, depois vai se tornar funcionário público, ele vai escrever uma carta em 1897, mais ou menos, explicando, dizendo: meu filho nasceu em Pedras de Fogo, na Paraíba, né? Alguém pergunta a ele por carta, os estudiosos já daquela época, e ele responde, está registrado no livro Dom Vital em Releitura do Monsenhor Aragão, né? Um documento original de fonte primária, comprovando que Dom Vital nasceu aqui. E vários historiadores já demonstravam, e geógrafos do Instituto de Geografia e História da Paraíba, que essa parte aqui já fazia parte do estado da Paraíba, da província da Paraíba, e não tinha nada a ver com Pernambuco. Para ficar claro que Dom Vital não nasceu em Pernambuco, em Itambé. Mas aos 5 anos o pai dele recebe um cargo, como se fosse um tabelião, um juiz de paz. É algo atrelado a esse âmbito cartorário. E aí ele sai daqui, deixa a vida de produtor de cana-de-açúcar, do engenho, e a família vai morar em Itambé, ao lado da igreja de Itambé. Especificamente ali onde existiu o restaurante Massa Rica, funcionou, e hoje não existe mais a casa, infelizmente. Um dano, uma galeria de loja hoje, um dano ali à história e à cultura. A casa foi derrubada e foi construída 4 lojas hoje. Então eles vão morar ali. Ao chegar ali, Dom Vital vai ter um contato maior com a fé. Por quê? Ele mora ao lado da igreja. Naquele tempo a igreja de Pedras de Fogo Santuário não existia, mas a de Santo Antônio já estava construída desde 1832, né? E o que é que acontece? Ele vai ter um relato, uma educação ali formal com o padre Antônio Generoso, que é o pároco da paróquia Nossa Senhora de Desterro, de Itambé, e a mãe também vai educar na fé. E nesse processo lá em Itambé, nessa casa, ele vai conhecer também uma pessoa muito importante na vida de Dom Vital, que é o Frei Serafim de Catânia. Ele é um frade franciscano, capuchinho, que vem da Itália e evangeliza o Nordeste inteiro. Boa parte do Nordeste, conhecido no Piauí, em vários estados, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. E o Frei Serafim está fazendo uma missão aqui em 1852. Né? Dom Vital está então com 6, 8 anos mais ou menos. Eles têm esse primeiro contato, Dom Vital cola no Frei, auxilia toda a missão. E o Frei gosta muito de Dom Vital. Né? Tem uma relação vocacional ali, um encanto pela vocação franciscana logo de imediato. E o Frei Serafim de Catânia que vai construir o Santuário Nossa Senhora da Conceição, né, de 1860 a 1865, e alguns relatos apontam para uma influência da vocação de Dom Vital. Pedras de Fogo não tinha nenhuma igreja, vivia a fé ali atrelada à questão de Itambé, da igreja de Itambé, e por conta dessa relação, Frei Serafim vai, dizem os relatos, construir o santuário de 1860 a 65. E Dom Vital, voltando à história dele, ele sai de Itambé com 9 anos. Ele vai morar no Recife ali e estuda no melhor colégio da capital pernambucana na época, que era o Colégio do Benfica. Hoje não existe mais esse colégio. Era um colégio católico. E Dom Vital, desde criancinha aqui, enquanto nos estudos com o Padre Generoso, com a mãe na catequese, ele faz primeira comunhão com 9 anos. Dom Vital tinha uma inteligência muito apurada, era um menino de estudos, de oração, de um alto indivíduo de estatura espiritual e intelectual. E lá no Colégio do Benfica ele é o melhor aluno do colégio da capital, do estado mais importante do Nordeste naquele período. Os professores dele, o diretor da escola, tem relatos dizendo que Dom Vital é o melhor aluno, os colegas afirmam isso, principalmente na matéria do latim, que era mais difícil, mais complicado, e ele domina completamente. E a mãe de Dom Vital e o pai fazem o quê? Meio que deixam a tutela de Dom Vital sobre a guarda dos frades menores capuchinhos da Penha, província da Penha ali no centro do Recife. E Dom Vital tem uma relação muito forte com esses frades, vai sempre à missa todo domingo, se confessa regularmente, tem um processo ali de contato muito grande com os capuchinhos, e a mãe e a família confia a vida do seu filho a esses frades para dar um apoio na educação, e assim
Dom Vital demonstra uma inclinação para a vida religiosa, né, por essa influência com o Frei Serafim, com os frades capuchinhos lá da Penha. E concluído ali os estudos básicos comuns, aos 16 anos, ele tem um desejo de entrar para os franciscanos. Mas o que é que acontece? Dom Vital, o Brasil na época não poderia aceitar vocações nativas. Então Dom Vital não poderia entrar numa ordem franciscana ou qualquer outra, o Império proibia. E o que é que acontece? Tinha que ir para o exterior para estudar lá, se formar, ingressar na ordem e depois retornar. E então Dom Vital decide entrar no seminário diocesano de Olinda, né? E o bispo daquela época era Dom João Marques da Purificação, Perdigão, e vai aceitar Dom Vital no seminário. Ele faz primeiro ano de estudo de filosofia, teologia moral, continua brilhante, melhor aluno do seminário, e depois ele vai buscar uma formação mais profunda ainda fora do Brasil. E por que Frei Vital retorna da França e como é a sua postura quanto professor no Brasil? Muito bem, Tiago. Então, ele sai do seminário de Olinda e vai estudar no seminário francês chamado de São Suplício. Era o melhor seminário da França, um dos melhores da Europa, e Dom Vital ingressa lá antes de entrar na Ordem dos Franciscanos. Ele passa alguns anos, um ano e pouco lá em São Suplício, e se destaca novamente como melhor aluno, agora não só de um estado brasileiro, mas da Europa. Ou seja, a inteligência do homem era muito grande, a capacidade, ele é muito bem formado dentro de uma linha que os historiadores vão chamar de ultramontanismo, que é uma adesão fiel à igreja, ao Papa, ao magistério da igreja, à doutrina católica, e isso vai influenciar Dom Vital na sua luta. E aí ele sai do seminário de São Suplício e pede para entrar na Ordem dos Franciscanos. Ele passa pelo seminário chamado Perpignan, lá em Perpignan, e depois ele pede para entrar em Versalhes, nos franciscanos. E ele é negado várias vezes, tal, mas ele não desiste, porque o grande sonho da vida de Dom Vital foi ser filho de São Francisco, entrar na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, a qual ele tinha tido contato aqui com Frei Serafim de Catânia, com os frades da Penha. E aí a ordem aceita Dom Vital. Ele tem um processo de formação muito dura, a ordem é muito dura, as regras são muito rígidas, mas Dom Vital continua impressionando seus formadores, seus superiores na ordem, estudando muito profundamente, se formando muito bem, se doutora em filosofia. Ele tem um doutorado em filosofia, conclui seus estudos e se torna doutor em filosofia lá em Versalhes, né, que é a casa dos franciscanos na França. E concluído isso aí, Dom Vital vai ter problemas com a saúde devido ao clima, devido a toda uma realidade climática e da sua constituição de saúde mesmo. E os padres, ele é ordenado subdiácono, depois diácono e padre, lá na igreja de Nossa Senhora da Conceição de Matebier, pelo arcebispo Dom Deprez. E depois que ele é ordenado, os frades resolvem mandá-lo para o Brasil, porque ele estava doente, né? Não tinha problemas de saúde. Vamos mandar o Frei Vital para o Brasil, para uma missão lá, e com isso a gente preserva a vida dele, a saúde dele. E assim o fizeram. E ele vem estudar, vem ensinar, vem como professor, para ser professor no seminário de São Paulo, né? Seminário Diocesano de São Paulo. Ele também atua como padre e como professor das irmãs lá no colégio de Itu. Antes de vir diretamente para o seminário, ele passa em Itambé, visita a mãe, fica aqui 6 semanas. A gente imagina que provavelmente deva ter celebrado missas e sacramentos nas igrejas de Itambé e de Nossa Senhora da Conceição em Pedras de Fogo, porque ele já estava ordenado padre e tinha todo um desejo de exercer o seu ministério sacerdotal. E aí depois ele retorna, toma a posição como professor. Os alunos, as irmãs do Colégio de São José, os alunos do Seminário de São Paulo vão ficar impressionados com a capacidade de Dom Vital, com o seu domínio, com a sua inteligência. Ou seja, ele sempre demonstrou essa capacidade intelectual, mas também de uma doçura, de uma fortaleza espiritual. E como professor, ele é brilhante, né? Os alunos os superiores dele, no Seminário de São Paulo, que eram os franciscanos que tomavam conta, vão dizer que ele é simplesmente o melhor professor, um dos melhores que já passaram pelo seminário, porque ele dominava muito bem toda a patrística, toda
a história da igreja, a teologia, as escrituras, né? E era um homem de uma intelectualidade, um filósofo e um teólogo muito bem formado. Professor Jairo, por que Dom Pedro II nomeou ele como bispo de Olinda? Então, Tiago, o imperador Dom Pedro II queria há muito nomear um franciscano para assumir uma diocese. Naquele tempo, o número de dioceses no Brasil era muito reduzido, né? Em torno de 12 dioceses, basicamente 12 sedes episcopais aqui no nosso país. E os franciscanos sempre foram um braço de apoio ao Estado, ao governo, e a catequização, logo no início, a primeira missa celebrada no Brasil, quando os portugueses chegam aqui, é um frei franciscano que vai celebrar. Tem todo o processo de construção de escolas, de cemitério, de uma série de igrejas construídas, centros, a caridade. Então os franciscanos, evangelizações, catequização de índios, serviram na Guerra do Paraguai, ministrando os sacramentos. Então o imperador tinha uma dívida muito grande, uma dívida entre aspas, com os franciscanos capuchinhos e queria nomear um bispo, né? Mas na época não tinha nenhum bispo nativo aqui que ele pudesse fazer isso. E Dom Vital vem da Europa, muito bem formado, né? Está se dando bem ali no Seminário de São Paulo, é um jovem promissor, ele tinha 27 anos até então, e vai fazer uma carreira muito brilhante, quanto professor do Seminário de São Paulo, do Colégio de Itu ali, e o imperador, soa-se para o imperador o nome de Dom Vital, como um possível candidato à diocese de Olinda, que naquela época estava vacante, o bispo anterior tinha falecido. E Dom Pedro nomeia Dom Vital para ser bispo de Olinda, né? O que é que acontece? Dom Vital, a princípio, nega, né? Ele procura o superior imediato dele, diz: não quero ser bispo, eu quero ser um professor, um frade, franciscano simples e comum, não tinha ambição nenhuma, né? E depois o imediato dele, o superior imediato, disse: não, você deve assumir. E aí ele procura o superior geral da Ordem dos Franciscanos no Brasil e diz a mesma coisa: não pretendo ser bispo, por favor me livrem desse encargo, eu quero ser um simples frade franciscano, um padre franciscano, que vai celebrar os sacramentos e ensinar a vida toda, né, e rezar. E aí o superior geral da Ordem diz: não, você deve assumir. E aí Dom Vital recorre ao Papa. Ele escreve ao Papa Pio IX e dizendo à sua santidade que não tem intenções de ser bispo e pede para o Papa livrá-lo da diocese, de assumir a diocese. Só que o Papa, quando pega a carta, a priori ele diz: não, jovem, né, estranha. E o que é que acontece? Quando ele lê o conteúdo da carta, ele vê o preparo de Dom Vital e ele diz: não, é você mesmo. E aí Dom Vital e o Papa Pio IX diz: não, Dom Vital, você deve assumir a diocese. E por que o imperador quem nomeava naquele tempo? O Brasil vivia a prática de um regime chamado padroado, que é algo que vai existir na história da igreja da Idade Média, né, até o século XIX, em que a igreja delegava aos imperadores, reis, né, dos países católicos que tivesse essa liberdade de construir igrejas, de pagar inclusive o ordenado dos bispos, dos padres, de fazer uma série de nomeações sacerdotais, episcopais. Ou seja, era o Estado colaborando com a igreja para gerir a igreja católica em outro lugar longínquo de Roma. Era uma prática que dava certo dentro da sua medida ideal, dentro do seu plano ideal. Mas quando ele foi para a prática, alguns imperadores, alguns reis vão desvirtuar isso aí e vão querer ingerir negativamente dentro da igreja, né? Há historiadores e juristas que dizem que o padroado estava suspenso no Brasil, né, por vigor de lei, porque no início do século XIX o Papa tinha feito várias obrigações ao Brasil para que fossem cumpridas, e se cumpridas o padroado permaneceria. O Império não fez, mas acabou que o padroado não foi extinto na prática, né? Continuou-se essa prática comum do imperador nomear bispo, padre, pagar o funcionalismo
da igreja, o clero, construir igrejas, seminários, ajudar, gerir a igreja junto com a sede de Roma e a Nunciatura Apostólica, na época internúncio. Então, Dom Pedro II nomeia Dom Vital por isso, e essa é a questão do padroado, que vai gerar o problema lá na frente, com Dom Vital, juntamente com o imperador e com a maçonaria. E como é que se deu esse conflito entre Dom Vital contra o Império e a questão da maçonaria? Como é que foi? Isso aí é uma página da história conhecida. Todos os livros de história do Brasil citam a famosa questão religiosa. O que é a questão religiosa? É um conflito entre a Igreja Católica no Brasil contra o Império Brasileiro / maçonaria. E por que se dá esse conflito? Como é que ele se inicia? Primeiramente, a gente tem que entender o princípio do padroado, que eu já expliquei aqui, que eu já falei, Tiago, que era uma cooperação do Estado. A igreja, o Estado brasileiro era confessional, era católico, e aí o Papa tinha toda uma relação com o imperador, e o imperador tinha um poder de gerir a igreja no âmbito prático, embora na força da lei estivesse extinto, segundo alguns historiadores. Mas acontece que o padroado funcionava, só que estava funcionando, teve uma época nesse conflito, começou a funcionar de maneira a suprimir a autonomia da igreja, a miná-la. Por quê? Porque dentro do Império Brasileiro, né, as maiores forças do Império Brasileiro, as maiores influências dos governantes brasileiros eram maçônicas. Nós tínhamos, à época, como chefe dos ministros, né, aquele que mandava em todos os ministros e tinha mais poder do que todos, com exceção do imperador, era o segundo homem da nação, era o Visconde de Rio Branco, que era grão-mestre da maçonaria. Por outra ala, a gente tinha ali no jornalismo Saldanha Marinho, o maior jornalista da época no Brasil, influente, depois vai ser primeiro-ministro também, depois do Duque de Caxias, também maçom, e várias influências maçônicas na Suprema Corte, ou seja, a maçonaria tinha um poder muito grande no Império, uma influência muito grande. E o que é que acontece? A igreja, né, e a maçonaria, elas são inconciliáveis por conta dos princípios das duas instituições, né? A igreja, desde 1738, portanto há mais de 140 anos, 130 anos, antes de Dom Vital, já tinha condenado a maçonaria, dizendo que não era possível, não era inconciliável um católico ser maçom, um maçom ser católico, né? Então lá Clemente XIV já vai fazer essa condenação, dizendo que não é possível. Vários papas, Pio VII, o próprio Pio IX, né? Bento XIV, ao todo são mais de 10 papas que falam e escrevem oficialmente encíclicas, breves, cartas, documentos papais contra a maçonaria, porque é inconciliável. A maçonaria tem um pensamento de que todas as religiões são iguais, né, e que todas elas são bem-vindas à loja, à instituição aceita, e que, portanto, todas estão niveladas. Para o católico isso é inconciliável, porque há um respeito total com todas as religiões, né? Mas o respeito ele se dá no âmbito de que a única religião verdadeira é o catolicismo, porque no catolicismo se dá o quê? A figura do homem-deus, que é o próprio Cristo que fundou a igreja, e que, portanto, não é permitido a um católico dizer e colocar no mesmo âmbito a sua religião ao lado de um Islã, de um judaísmo e das demais. Há o respeito, a igreja sempre dialoga muito com todas as religiões, mas essa verdade é inconciliável. E o católico, submetendo-se à loja maçônica, ele vai igualar a sua fé e sobrepor a doutrina da loja, da maçonaria, aos princípios católicos. E muitos dos princípios maçônicos vão contrário à fé católica. E Dom Vital explica isso em um livro, em Cartas Pastorais. Há um livro publicado pela editora do Centro Dom Bosco, chamado A Maçonaria e os Jesuítas, né? Em que são cartas de Dom Vital explicando por que não é conciliável, porque a maçonaria contrária à igreja tem conflitos de princípios. E também, quem quiser estudar a fundo essa questão, eu indico um livro chamado A Conjuração Anticristã. Só pesquisar na internet, tem. Também temos a encíclica de Clemente XIII, a melhor encíclica escrita sobre o tema na história da igreja que um papa escreveu, chamada Humanus
Genum, né? Que é, em português, o gênero humano, a encíclica do Papa Leão XIII. Então, posto isso, para a gente entender por que as duas instituições estavam conflitantes, a gente parte para a questão religiosa. E a questão religiosa ela começa no Rio de Janeiro com o bispo Dom Lacerda, quando o padre Almeida Martins vai fazer um discurso em honraria ao Visconde do Rio Branco, e esse discurso é publicado. Dom Lacerda, bispo do Rio, suspende o padre Almeida Martins de ordem, a maçonaria reage, começa a fazer uma série de publicações na imprensa. A imprensa naquele tempo escrita tinha uma força enorme, né? Com isso, o que é que acontece? A maçonaria começa a fazer essas publicações e, de quebra, diz assim: vamos celebrar uma missa e o padre tal vai celebrar, vai ministrar, vai presidir a celebração. Dom Lacerda diz: não, se celebrar, suspenso de ordem também. O que é que acontece? O padre celebra a missa, Dom Lacerda não suspende de ordem, e o que é que acontece? Se instaura a questão religiosa. A maçonaria vence no Rio. Vencida a guerra no Rio, o conflito no Rio, ela vira os seus holofotes para Olinda, para o novo bispo, com 27 anos, Dom Frei Maria Vital Gonçalves de Oliveira, e vai ser o novo alvo da maçonaria. Dom Vital já vinha sofrendo com a maçonaria desde quando ele chegou. Antes dele chegar, os jornais maçônicos já tinham escrito que ele era ultramontano, homem perigoso, jesuíta, ou seja, criticado ele publicamente, mas Dom Vital manteve-se sempre tranquilamente. Ele queria simplesmente trabalhar em prol da sua diocese, fazer uma série de reestruturações no seminário, né, formar melhor os padres, visitar os leigos, dividir a diocese, que naquele tempo a diocese de Olinda era Pernambuco inteiro, Paraíba inteira, Rio Grande do Norte, Alagoas e até uma parte de Minas Gerais. Era um território imenso, não tinha como o bispo fazer um trabalho minucioso no território desse. Então Dom Vital tinha esse intuito de separar a diocese também, para melhor assistir o povo de Deus. E formado na França, numa concepção em que voltava-se totalmente para o apoio ao Papa e à doutrina da Igreja, ele chega aqui e encontra uma ingerência e uma influência maçônica na Igreja, na Diocese de Olinda. E aí Dom Vital vai fazer uma série de ações para desfazer isso, né? Primeira coisa que acontece, a maçonaria vai dizer que vai acontecer uma missa no dia 29 de junho, no dia de São Pedro, né? E que vai fazer isso em honra a um dos seus membros. Dom Vital diz: não há missa. Se o padre celebrar, ele está suspenso de ordem, porque não é possível um católico ser maçom e um maçom ser católico. Enfim, aquilo que eu já expliquei. E o que é que acontece? No Rio de Janeiro, Dom Lacerda havia dito isso e aconteceu. Um bispo de experiência, o Rio era a capital do Império, né? Dom Lacerda era também capelão do Exército, capelão-geral do Exército, e mesmo assim aconteceu, mas com Dom Vital não aconteceu, foi diferente, e a maçonaria dobra a aposta, marca outra missa, e Dom Vital faz a mesma coisa. Se houver missa, o sacerdote estará suspenso de ordem. Não há novamente, a maçonaria fica muito irritada com isso, as críticas e as publicações nos jornais e na imprensa vão ser devastadoras. As biografias relatam que ela faz uma série de ataques ao bispo, à igreja, inclusive atacando a honra da Virgem Maria, que naquele tempo estava recentemente promulgado o dogma da Imaculada Conceição pelo Papa Pio IX, na década de 50, salvo engano, 1856, mais ou menos. Então o que é que acontece? O conflito vai escalonando e Dom Vital, sempre muito prudente, nunca bateu de frente, nunca mencionou a maçonaria. E aí nesse ato de agravo à Virgem Maria, ele vai lançar uma carta aos padres para que todos fizessem um desagravo, não cita a maçonaria, mas faz um desagravo à Santa Mãe de Deus, que é a Nossa Senhora da Conceição, que foi atacada no seu dogma recém-promulgado pelo Papa Pio IX. E o que é que acontece? A maçonaria continua indignada e faz uma última tentativa, que é a de publicar a lista de todos os padres que estavam atrelados às lojas maçônicas na Diocese de Olinda, pensando que Dom Vital ia perder o equilíbrio, expulsar, levantar as ordens dos padres, suspender de ordens, melhor dizendo,
fazer uma série de ações duras, mas Dom Vital é muito sábio e prudente e não faz nada disso. Ao contrário, ele chama um a um os padres no seu gabinete do Palácio da Soledade e com isso ele vai fazer o quê? Junta toda a documentação dos 7 papas que já tinham falado desde Clemente XII lá em 1738 contra a maçonaria nessa inconciliação de princípios e explica, faz uma catequese a cada padre e todos eles se voltam para a igreja e abjuram da maçonaria, com exceção de 2. Esses 2, há relatos na biografia que Dom Vital chega a se ajoelhar, tendo em vista que tentou pelas formas intelectuais e não conseguiu. Ele se ajoelha e chora pedindo, implorando que eles voltem para... abjurem da maçonaria e voltem para a igreja plenamente. Eles não fazem isso, Dom Vital suspende de ordem e aí continua o conflito. A maçonaria ataca, há uma série de agressões na imprensa. Por fim, a maçonaria viu que perdeu a luta com o bispo nessa questão de confronto direto. Ela utiliza, né, as irmandades. As irmandades funcionavam como instituições autônomas, mas atreladas à igreja, como se fosse uma espécie de nova comunidade, basicamente, mal comparando. Estavam cheias de maçons também. E Dom Vital vai fazer o seguinte, chama todas as irmandades e diz, vocês exortem os membros para que eles abjurem a maçonaria e permaneçam na igreja. Ele faz isso várias vezes e só 2 irmandades cumprem a ordem do bispo. As outras não fazem de conta que nada ouviram, e Dom Vital tem uma atitude correta, que é a de quê? Interditar na parte espiritual aquelas irmandades. Então elas não poderiam participar das missas, ter procissões, fazer novenas. Isso aí é só na parte eclesiástica, que compete ao bispo, a autoridade da igreja. A parte secular ficou intacta. O dinheiro das irmandades, todos os bens financeiros dela ficaram à disposição deles para eles fazerem o que quiserem. Então o que é que a maçonaria faz? Influencia os seus membros maçons atrelados às irmandades a entrarem com um recurso contra Dom Vital perante o Império, alegando que ele estava exorbitando o seu munus episcopal e agindo no campo já social. E Dom Vital em nenhum momento fez isso, ele só agiu no âmbito eclesiástico, com as irmandades. E aí o imperador entra na jogada, o império ele faz uma reunião dos ministros, os ministros decidem que Dom Vital deve levantar a ordem. O imperador escreve para Dom Vital levante as ordens das irmandades, o interdito, melhor dizendo, levante os interditos das irmandades. Dom Vital disse, Excelência, Alteza, ele tem um respeito imenso pela hierarquia monárquica e ele vai dizer, não é permitido a mim fazer isso, só farei isso se o internúncio do Brasil me impedir, que é o superior imediato do Papa no país, ou o próprio Papa Pio IX me mandar fazer isso. A mim compete mais obedecer a Deus do que aos homens, eu sou homem da igreja, então eu obedeço à igreja, não obedeço a Vossa Alteza, que é um poder secular. Então aí o imperador tem todo um processo de revolta, né? Vai usar isso aí como uma desculpa para processar Dom Vital, dizendo que ele não obedeceu às ordens da coroa do imperador. E vai prendê-lo, processá-lo, fazer todo o processo de perseguição ao bispo. Né? Professor Jairo, como é que está o processo de beatificação e canonização de Dom Vital? Muito bem. Essa pergunta muito boa sobre como está esse processo, a gente conclui a questão religiosa com o quê? Antes de entrar nessa pergunta. Dom Vital defendeu a fé até o fim e foi preso, né, lá no Palácio da Soledade, injustamente, o processo todo ilegal. Os juristas apontam a ilegalidade do processo até hoje. Né? Foi julgado na Suprema Corte do país, condenado a 4 anos de prisão e trabalhos forçados. Ele e o bispo do Pará, Dom Antônio Macedo Costa, né? O imperador ficou com medo da repercussão do país, prender 2 bispos, o primeiro bispo preso na história e único do país, ele, Dom Macedo, e uma série de ações do laicato, de grupos da igreja, do catolicismo nacional, contrário à postura do imperador, e ele ficou com medo e levantou interdito
levantou interdito, não levantou a questão do trabalho forçado. Então, só os 4 anos. Mesmo assim, Dom Vital não cumpriu os 4 anos. O imperador, com 2 anos e pouco, por conta de toda a pressão, vai dar anistia à princesa Isabel, que assina. Então, ele vai fazer todo o processo, vai a Roma, tem vários encontros com o Papa Pio IX, que o admira e o recebe de braços abertos, eles trocam presentes. Dom Vital dá a cruz peitoral dele ao Papa Pio IX, o Papa dá um missal a Dom Vital. Enfim, há uma relação muito bonita entre os dois, e o Papa Pio IX recebe Dom Vital com os braços abertos, dizendo: meu caro Olinda, aprovo tudo o que fizestes na diocese, aprovo tudo na forma e no conteúdo, enfim. Era o que Dom Vital mais desejava, porque era a comprovação de que a igreja estava com ele. Então ele é essa figura que abdicou de si mesmo, né, de um certo conforto, para defender a fé. E defendeu a fé a custo da sua própria liberdade, da sua saúde e da sua vida, porque dentro do cárcere ele ficou debilitado, né? Há relatos de que um possível envenenamento, os biógrafos apontam para isso, possa ter existido, né? Esses relatos eles se dão também no leito de morte de Dom Vital, quando ele volta à França depois de retornar ao Brasil e retorna à Europa para se cuidar, morre lá no convento em Bordeaux, salvo engano, e tem uma suspeita do próprio médico de Dom Vital de um suposto envenenamento, né? Então, essa defesa de Dom Vital custou a ele a sua liberdade e, de certa forma, a sua saúde e a sua vida, né? No mínimo, ele foi impactado pela insalubridade da prisão da Fortaleza de São João, ali no Rio de Janeiro, onde ele ficou preso, teve um surto de cólera. Ele ajudou os presos, né? Celebrava missa todo dia, recebia autoridades. Então, Dom Vital foi reconhecido mundialmente como um herói da fé. O Papa Pio IX o admirava muito, como também o Papa Leão XIII, o sucessor de Pio IX, pediu inclusive uma relíquia de Dom Vital, um objeto de Dom Vital como símbolo da luta contra a ingerência perante a igreja. Então ele ficou conhecido no mundo todo, né? Na França, na Bélgica, na Espanha, na Itália, em Roma. Vários escritos, vários livros escritos sobre Dom Vital nesses países, cartas, bispos, cardeais, autoridades. A princesa Isabel a admira muito, intelectuais. O primeiro centro da intelectualidade católica no Brasil, o Centro Dom Vital, leva o nome dele. Enfim, Dom Vital é uma figura de envergadura mundial. E por isso a igreja, né, começou a reconhecer a santidade desse servo que viveu as virtudes cristãs de maneira sublime, né? A fé, a esperança e a caridade. O processo dele não é pelo martírio, né? Porque é um processo que já vai ser dado entrada lá na década de 30 com o primeiro postulador, que reúne a documentação. Depois a documentação é perdida misteriosamente, jogada ao mar com o corpo do postulador que estava organizando, que morre no navio. E depois, em 1960, é iniciada o processo de beatificação de Dom Vital pela Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Só que passa um período muito longo sem a causa movimentar-se. Então, de 1960 até 1990, há uma paralisação da causa de Dom Vital, né? Porque fica complicado de dizer aqui, mas há essa paralisação. Então, em 1990, Dom José Cardoso Sobrinho, então arcebispo de Olinda e Recife, a diocese já está levando esse nome agora, e é arquidiocese, vai reabrir a causa de Dom Vital pela diocese, forma uma comissão da qual Monsenhor Aragão é o presidente, é aquele que vai fazer o secretariado, e vários membros também que vão fazer parte da comissão. Depois, na década do século XX, né, nos anos 2000, a Arquidiocese de Olinda e Recife repassa o processo de Dom Vital para os seus irmãos, a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, província do Nordeste, né? E aí eles tomam conta novamente, e hoje no Brasil o responsável pela causa de beatificação de Dom Vital é o Frei Josiel Gomes, né? Que é frade capuchinho, assim como Dom Vital. Atualmente o processo está em fase de conclusão, está
no término da positio, que é o documento entregue à congregação para as causas dos santos, né, para a causa dos santos, né, a congregação responsável por esse processo de beatificação e canonização, e ele está escrevendo essa positio, é um documento imenso que abarca toda a vida, toda a documentação, tudo que foi escrito e relatado sobre Dom Vital entra nessa positio, né? O Frei Josiel está neste exato momento em Roma, fazendo uma especialização também nesse quesito de beatificação e canonização. Ele tem outras causas e está aprofundando-se ainda mais na documentação agora no exterior, né? Do que tem de cartas, de livro, de relato, de testemunho sobre Dom Vital na França, em Roma, na Europa como um todo. E aí, aqui também no santuário, a gente tem feito algumas ações na paróquia Nossa Senhora da Conceição, na terra de Dom Vital. A gente tem feito algumas ações, a última da qual foi um curso no qual eu ministrei, né? Preparei o curso dentro daquilo que eu tenho estudado. Foram 5 dias, 10 horas de aula disponibilizada para os paroquianos sobre a história de Dom Vital, né, para a gente estudar e refletir sobre a vida desse homem tão importante para o mundo, para a igreja e para a nossa cidade. E aí também estamos em processo de relatar casos, experiências de milagres por intermédio de Dom Vital. Se você tem a oração de Dom Vital na página do santuário, se você fizer essa oração e alcançar no milagre, por intermédio, pela intercessão de Dom Vital, procure o santuário, procure a nós do santuário, o Padre Pedro, que é o pároco deste santuário, responsável religioso, e relate isso que a gente vai encaminhar para o Frei Josiel anexar a positio. Já temos alguns, a gente está levantando alguns outros casos que já foram relatados, mas não foram documentados. Então estamos nesse processo de conclusão para que o Frei Josiel possa fazer a melhor positio possível e que a igreja reconheça a santidade de Dom Vital e o beatifique e, se Deus quiser, possivelmente o canonize para que ele se torne o primeiro santo da história da Paraíba, o primeiro santo da nossa Pedras de Fogo, levando o nome da nossa cidade e da nossa igreja ao mundo inteiro. Muito bem, conversamos com o professor Jairo, fazendo todo esse relato, toda essa história religiosa de Dom Vital aqui na cidade de Pedras de Fogo, litoral sul da Paraíba, com imagens de Bruno Nascimento, Tiago Souza, para a sua PBPE TV. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações e acessar também pbpe.tv.